Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom, irmãos, nós estarmos todos reunidos, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, que na realidade não é a mesma coisa, não é uma coisa, mas é a palavra de Deus, é a vida de Deus ao qual nós decidimos, por fé, crer e viver nessa fé. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, eu queria que você ficasse bem tranquilo quanto às coisas lá fora. Aquilo que você deixou para resolver amanhã, não se preocupe agora. Porque o que você deixou para resolver amanhã talvez seja resolvido hoje, de acordo com a tua fé. Amém? De acordo com aquilo que você está desejando, com aquilo que você está tendo expectativa em Deus. Porque eu creio, irmãos, e a Bíblia fala sobre isso, que Deus repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Sabe? E essa medida de fé, irmãos, mesmo se você não tenha aumentado o nível de fé ainda, mas a Bíblia diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, ela fará coisas incríveis na nossa vida. Amém? Então nós precisamos entender que fé já está depositada no nosso coração, no nosso espírito. E nós estamos falando nesse mês de maio de alguns temas muito importantes para a nossa vida, e hoje nós vamos falar de fundamentos da fé. Sabe, irmão, fundamentos da fé, eu pensando, analisando, para dizer alguma coisa para você, eu cheguei numa conclusão, que fé, viver por fé, nós não temos dúvida que agrada a Deus, né? Porque nós sabemos que fé agrada a Deus. Mas sabe, irmãos, da mesma forma que o sangue que corre nas nossas veias e nos gera essa vida que nós temos, assim é a fé, tipo a de Deus, quando praticada na vida do cristão. Ela gera uma fé sobrenatural, ela gera uma vida sobrenatural, ela gera uma vida espiritual, ao qual Deus anseia que nós vivamos. Então, eu diria para você que a fé, ela vai nos levar a um encontro com o Senhor, aonde Ele se agrada de cada um de nós, quando nós exercemos a fé. Mas não é uma fé natural, nós não estamos falando de fé natural, porque a fé natural não vai nos levar a lugar nenhum. Mas nós falamos de fé, a fé é aquela que aciona Deus, aquela que agrada a Deus, aquela que move Deus ao nosso favor. Essa é a fé a qual nós cristãos devemos desenvolver dentro do nosso espírito. E como nós desenvolvemos essa fé dentro do nosso espírito? Buscando o conhecimento na palavra de Deus. Somos como aquela criança recém-nascida. A fé já está depositada dentro dela. Mas na medida que nós nascemos de novo, nós provamos de um novo estilo de vida. Mas acontece que muitas vezes, quando nós nascemos de novo, às vezes acontece de nós estarmos olhando para trás, às vezes nós estamos ainda achando que o nosso pecado foi cabeludo demais, às vezes a gente está achando que o que eu fiz foi grave demais, e às vezes eu fico olhando para trás e aquilo me bloqueia eu desenvolver a minha fé. E aquilo me para e não permite que eu mergulhe na fé tipo de Deus. Então nós precisamos largar para trás, porque Cristo já levou os nossos pecados, já nos lavou, Ele já nos redimiu de tudo isso. E por falar em fundamentos da fé, quando se fala em fundamentos, eu só me lembro de uma grande construção. Eu sempre estou andando ali pelo Parque Paraíba, passeando eu e Ana, e a gente vê grandes prédios sendo construídos. E quando eu cheguei aqui, tinha um que estava na fundação. E a fundação ela tinha para mais de 10 metros para baixo. E a impressão que nós tivemos é que aquele prédio ia ser alto demais. E hoje, quase 3 anos depois, o prédio está mais ou menos mais de 20 andares já.
Mas porque a fundação foi muito funda, profunda, para suportar o peso. Assim é a nossa vida, fundamentos da fé. Nós precisamos estar com os nossos fundamentos bem alicerçados, bem estruturados, para suportar o nosso próprio crescimento. Porque Deus, Ele não vai dar nada além daquilo que nós consigamos fazer. É de acordo com a nossa fé. Por isso que a Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória. Então, nós vamos nos desenvolvendo gradativamente dentro de um processo, dentro de um crescimento espiritual, dentro de um processo normal, mas que num peso espiritual tamanho, com uma grandeza imensurável no reino espiritual. Por quê? Porque só o fato de eu exercer fé, eu já digo a Deus e já falo a mesma língua de Deus, e Deus se agrada daqueles que andam em fé. Por isso que ele diz, o meu justo viverá pela fé. E nós aprendemos nesses últimos dias que nós somos justiça de Deus. Se nós somos justiça de Deus, eu não posso andar se não for em fé. Porque eu sou justo. Se eu sou justo, eu vou viver uma vida de fé, porque a vida de fé é desafiante. A vida de fé é divertida. A vida de fé faz com que a gente a cada dia reconheça a grandeza e a infinita bondade e personalidade do nosso Deus. Deus, Ele não se deixa ser limitado. Nós somos limitados. Quando nós andamos, muitas vezes, presos às coisas naturais, aos pensamentos naturais. Quando o diabo quiser paralisar você do seu raciocínio, você tem algo a fazer. É no conhecimento da palavra, renovando a palavra, conforme diz lá em Romanos 12, 2, e você vai atacar ele na área espiritual. E ele não tem mais poder para te parar. Ele não tem mais poder para trazer um sentimento de medo, um sentimento de inferioridade, um sentimento de perda, de dano. Ele não vai ter mais poder para isso, porque você conheceu a palavra e permitiu que essa palavra agora domine a sua vida. Então, muitas vezes, não é na nossa força mesmo, mas é na força que opera sobre nós, uma força sobrenatural, ao qual eu entendo e pela fé eu desenvolvo e reconheço essa força que está dentro de mim, está dentro de você. E quando nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós cremos que nós somos, e isso nos fortalece por dentro, nos capacita, nos habilita a viver a vida que Deus quer que nós vivamos, aqui nessa terra, no meio da tribulação. No meio dessas circunstâncias tão loucas que estão acontecendo nesse mundo, mas não é possível que nos abale, porque nós vivemos no fundamento da fé. Eu queria falar aqui 4 pilares a respeito desse fundamento. E a Bíblia, ela foi escrita para nos ensinar. A Bíblia, ela foi escrita para nos inspirar. A Bíblia, ela foi escrita para que nós possamos fazer as mesmas coisas que aqueles homens fizeram. Andar por meio da fé. Talvez andar por meio da fé hoje seja melhor, seja mais fácil, porque hoje nós estamos numa nova aliança, nós temos uma cobertura, nós temos um Deus vivo que habita dentro de nós, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina. É mais fácil. Antes não. Antes não. Existia Deus, existiam os profetas, mas as pessoas não tinham esse contato direto com Deus. Mas hoje é mais fácil nós vivermos por fé. Porque homens e mulheres deram a sua vida para que esse livro fosse escrito com muitas verdades, e que nós não devemos desconsiderar nem desprezar essas verdades que estão aqui.
Amém, irmãos? E eu queria começar aqui de uma forma diferente, porque o Espírito Santo me trouxe algo. Vou começar de trás para frente. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar um pouco, irmãos, começar falando dos nossos direitos da redenção. Amém? Porque isso envolve fé. Eu queria começar falando dos nossos direitos na redenção de Cristo, porque isso nos dá o posicionamento certo de reivindicar aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Amém? Às vezes as pessoas estão vivendo de qualquer forma, achando que ainda são coitadinhos, achando ainda que não é merecedor, porque muitas vezes estão pensando ainda que merecem ser feito mais alguma coisa para eles serem resgatados. Mas não é isso que a Bíblia tem nos ensinado, não é isso que a palavra de Deus tem nos instruído. Nós precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus, como nós somos filhos, confiantes nessa palavra. Eu queria ler um texto aqui de um livro, que começa em Efésios, no capítulo 1, versículos 6 e 7. E esse texto aqui, o título dessa parte que eu vou ler aqui, é de Direitos da Redenção, do livro Compreendendo o Bom Combate da Fé. Lá em 1 Efésios, o capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por esse texto nós percebemos a nossa redenção, nós percebemos que nós fomos redimidos. Algo que havia sobre nós foi apagado. Algo que havia sobre nós foi cancelado. Algo que dizia que nós não podíamos, que nós éramos fracos, que nós éramos pecadores, que nós éramos pessoas desprovidas da bondade, da fidelidade, do amor de Deus, isso foi cancelado. E aqui nós vimos que foi cancelado, irmão. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. O sangue de um inocente, o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus. E diz assim: você alguma vez já se perguntou por quem ou do que somos redimidos? Alguns dizem, somos redimidos do pecado. Essa é uma parte da história, mas não é toda a história. Somos redimidos das mãos do inimigo, da autoridade de Satanás. Não somente disso, mas também da maldição da lei. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo, Ele nos redimiu. Mas de quê? Da maldição da lei. Mas o que é a maldição da lei? Você já parou para pensar, para meditar do que nós fomos redimidos dessa maldição da lei? Então, só há uma maneira de descobrir. É nós irmos para o texto de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Também o Senhor fará vir sobre ti, isso está como permitir, a vontade permissiva de Deus, toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta lei,
até que seja destruído. Nós podemos entender que isso foi escrito na antiga aliança, quando Jesus não estava ainda na terra. E o homem vivia em desobediência. E existia essa lei. E quando Jesus chega nessa terra, e ele é crucificado, assumindo o nosso lugar, essa maldição da lei, ela é cancelada sobre as nossas vidas. O texto fala que a maldição da lei são enfermidades, são doenças, sabe, que ela não tem mais lugar em nosso corpo físico, porque Cristo já levou sobre si, na cruz, no madeiro, essa maldição foi sobre ele. Então tirou de sobre nós e colocou sobre ele, e ele levou. E por isso nós fomos redimidos. Então, se nós fomos redimidos, hoje nós podemos andar de cabeça erguida, crendo, falando que nós somos filhos de Deus. Sem nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa, sem nenhum problema de consciência. Amém, irmãos? Porque Ele já pagou o preço dos nossos erros. Se você está aqui, você já entregou, já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você está dentro dessa família chamada igreja, chamada Reino de Deus. E se você ainda não fez, hoje é a sua oportunidade, porque as portas do reino não estão fechadas ainda há muito lugar. E por isso que nós estamos aqui, sendo edificado na palavra de Deus. Creio que foi o apóstolo Paulo que ele disse que valia a pena, estou parafraseando, repetir as mesmas coisas, porque essas coisas trazem o quê? Segurança para a nossa vida. Nós precisamos estar sempre meditando na palavra de Deus. Sabe, irmãos, há mais de 2000 anos essa palavra foi escrita. Quantas vezes nós já lemos essa palavra, alguns versículos, mas ela sempre se renova a cada dia. Nunca se esgota. Por quê? Porque é uma palavra sobrenatural. Não foi uma palavra escrita apenas com seres humanos escrevendo, mas foi inspirada para que esses homens pudessem escrever aquilo que naturalmente eles não poderiam fazer. Mas o Espírito de Deus, já olhando lá na frente, em 2023, vai chegar um povo que vai viver dessa palavra. Vai chegar um povo que vai crer ao ponto de viver essa palavra, por ouvir a palavra. Elas vão desenvolver uma fé ao ponto de romper com a incredulidade, romper com as mentiras, romper com o pecado e viver no estado da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Porque se Abraão foi capacitado a fazer o que ele fez, hoje eu e você também somos capacitados. Muito mais ainda para fazer algo além do que eles fizeram. O próprio Jesus diz que aquele que pregar a palavra vai pregar, vai falar e vai fazer algo melhor, maior do que o próprio Cristo. Porque agora nós não somos apenas nós mesmos. Mas a fé dentro de nós e o Espírito Santo nos guiando, nos habilitando para nós desenvolvermos e praticar essa fé. Amém? Então há uma virada de chave. Quando Cristo foi crucificado e ali ele disse, está consumado. Ponto final. Nossa história dali para frente começa agora de forma diferente. Aleluia. Você compreende que você hoje não vive mais com raízes no seu passado? Ficam as cicatrizes só.
Mas não deve ficar nenhum sentimento de amargura. Amém? Porque quando nós mudamos a nossa vida, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender de forma genuína e confessar os nossos pecados diante de Deus e pedir perdão a Ele. E quando nós fazemos isso, e quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o que é que acontece dentro de nós? Há um renascimento de um novo espírito dentro de nós. É por isso que não tem como nós não usufruir desse estilo de vida, de andar em fé. Porque se eu nasci de novo, hoje eu e você, nós somos novas criaturas. E nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus, meditando na sua palavra, ouvindo a sua palavra, para que essa fé ela sempre venha a aumentar. Porque nós não precisamos nem devemos ser meninos o tempo todo. Você precisa desenvolver, você precisa amadurecer espiritualmente, para que você alcance uma linguagem maior e um nível maior de fé, de oração, de conquista. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse comigo em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 2 e 5. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de homens e de mulheres que simplesmente resolveram crer. Olha que elas não tinham as mesmas ferramentas que nós temos hoje. Mas veja só essa passagem, e esses 4 pilares que eu vou falar aqui. O primeiro pilar, o pilar da obediência. O segundo pilar é o pilar do ouvir. O terceiro, do falar. E o quarto, do praticar. Queria que você abrisse aí em Gênesis, no capítulo 22, versículo 2 e 5. Nós vamos ler esse texto. E tem algo aqui muito interessante que vai nos ensinar hoje a forma de colocar essa fé, a fé de Deus, em prática. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então nós podemos ver aqui, irmãos, todos sabem de como Isaque chegou até a família de Abraão e de Sara. Um verdadeiro milagre, não é assim? Mas agora Deus pede o seu filho. Mas agora Deus pede que Abraão entregue Isaque. E a Bíblia relata aqui que Deus falou para ele ir para um lugar que ele ia lhe mostrar ainda. E disse que ele teria que fazer um holocausto. Veja, irmãos, aqui está um pai de um filho, um pai que preza pelo cuidado, com amor para com o filho, mas também está um filho recebendo uma instrução de um pai. O que leva Abraão a tomar as decisões é justamente o espírito da fé. Mesmo sendo filho e tem que obedecer à voz do seu pai,
ele olha para o seu filho, onde ele é o pai, e ele se coloca numa posição neutra. E ele usa a fé e vai tirar ele desse emaranhado, dessa situação que só Deus pode tirar. E ele leva o filho para o holocausto. E o que eu acho lindo nesse texto aí é que, mesmo de um fato que iria acontecer, porque ele já sabia que lá ele ia sacrificar Isaac, porque Deus havia falado. Então é um fato que iria acontecer, mas ele não perde a esperança de voltar com Isaac. Dá para você entender que o texto fala assim: nós iremos adorar o Senhor, mas nós voltaremos. Ele não diz eu vou, nós vamos e eu volto. Não, ele diz nós iremos e nós voltaremos. Esse é o tipo de fé que nós como cristãos precisamos andar. Esse é o tipo de fé, mesmo quando as circunstâncias se levantar contra nós, mesmo na nossa vida cotidiana, diante dos desafios que nós encontramos todos os dias, mesmo diante de uma situação dentro da nossa família, nós não precisamos esmorecer, nós não precisamos baixar a nossa cabeça, nós não precisamos ficar triste demais ao ponto de ficar preocupado e deixar que essa situação nos domine. Não, nós precisamos nos levantar por dentro, porque nós somos filhos e como filho nós temos uma solução. Como filho nós temos uma alternativa e como alternativa nós temos algo chamado sobre fé. Porque só a fé livrou Isaac de ser morto. O exercício da fé de Abraão trouxe Isaac de volta. O fato dele obedecer a Deus, primeira coluna. Então, a nossa vida de fé, ela está fundamentada numa estrutura, numa base sólida, que vai nos permitir crescer, sendo edificado, mesmo que os ventos fortes batam na gente, mesmo que as coisas do mundo venham de forma fortalecida, venha com muita força sobre nós, mas o que vai fazer a diferença é como você está estruturado por dentro, fundamentado na palavra de Deus. É claro que nós nos entristecemos, é claro que situações chegam nas vezes que quer realmente nos derrubar e muitas vezes nós até queremos ceder, porque nós somos seres humanos. Mas sabe, irmãos, o tempo que o Espírito Santo vai falar com você para você reagir é igual ao tempo que você tem de relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Ele, esse tempo diminui. A tristeza chega, mas ao mesmo tempo diz: ei, se levante. Ei, se levante, porque eu não te fiz para sofrer. Eu não te fiz para ser derrotado. Você é o meu filho, e por ser meu filho, você tem os meus sim, tem meu amém, e você se levante para confrontar as coisas dessa terra. Porque o próprio Jesus, ele foi enfrentado com muita tribulação, com muita situação, mas ele deixou algo para nós. Ei, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Isso é uma mensagem, irmãos, não é para ti. Essa mensagem não é para te incentivar, mas essa mensagem é para te mover por dentro. Essa mensagem é para te despertar por dentro. E quando sair por essas portas aqui, você sair de forma, ó, eu sou filho. Amanhã de manhã, quando você estiver indo para o seu trabalho, o filho vai chegar no trabalho. A providência vai acontecer. É quando você tiver algo para resolver dentro da sua família, ei, eu sou filho. Eu tenho autoridade de falar as circunstâncias e as circunstâncias vão ter que se dobrar diante de mim. Porque existe um poder sobre a nossa vida, uma autoridade que nos foi delegada e que nós não precisamos brincar com essa autoridade. O que nós precisamos é exercer a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, irmãos. Porque o diabo está aí fora. O diabo está aí fora fazendo o que ele quer com as pessoas.
destruindo tudo. Mas com os filhos de Deus, com aqueles que se posicionam em fé, ele vai parar e vai dizer assim: ei, com esse aí eu não vou não, com esse daí eu não vou não, esse daí eu não posso, porque ele conhece a palavra, porque ele exerce um negócio chamado fé, que me paralisa, me amarra, me neutraliza, então eu não posso ir com ele. Somos uma igreja, irmão, triunfante, triunfando sobre as circunstâncias. Nós não somos aquele da palavra da fé que fala por falar. Não, não, irmãos. Nós falamos porque cremos. E do que nós falamos está escrito na palavra. Se alguém não quer falar o que crê, tudo bem, é um direito de cada um. Mas eu vou falar aquilo que a palavra diz que eu tenho, o que a palavra diz o que eu sou, o que a palavra diz o que eu posso. Eu tomo posse dessa palavra. Amém, irmãos? E nós precisamos exercer esse tipo de fé. Nós não aprendemos, nós não nascemos pronto. Quando eu me converti, eu tinha medo de microfone. Mas a fé, a exposição à palavra, ela faz o quê? Ela traz luz. Salmo 139, versículo 130. Ela ilumina os nossos pensamentos, o que está errado, o que está em trevas. A palavra vem e traz luz, traz conserto. Um outro texto. Segundo pilar, ouvir. Está em Marcos capítulo 5, 25, 27. Eu amo essa palavra, porque se 10 pessoas subir para falar de fé aqui, não fala a mesma coisa. É o mesmo contexto, é a mesma verdade, mas de forma diferente. Cheia também de verdades. Essa palavra não engessa ninguém. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele usa cada um conforme ele quer. Diz assim, já abriu? Marcos 5, 25 ao 27. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe na sua vestimenta. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Segundo pilar, ouvir. Mas não é ouvir a música de fulano, de Beltrano, não é ouvir a história de A, de B, de C. Não é ouvir aquela música que Guanabara vai bilar não sei para onde. Guanabara vai levar você para distante do Senhor. Mas Jesus, a palavra, ouvir a palavra, vai levar você para perto do Senhor. Não é, Ana, assim? É um tal de Guanabara, né, que leva não sei para onde, né? Eu vou pedalar com um rapaz que ele bota um som na bicicleta, só sai essas músicas. Quando eu chego cá, todo mundo vai, Guanabara, Guanabara. Eu digo, misericórdia, fica impregnada. Eu digo, está repreendido, cão. Vai-te embora, Guanabara. Eu já disse a ele, pai, troca essa música. Toda vez. 2 horas de pedal, 2 horas, Guanabara. Eu digo, misericórdia. Já disse até a Ana. Ana, estou aqui com a cabeça do sai. Tem uma que dá um pulo numa piscina. Mergulhei na piscina, sei lá como é que é. Misericórdia. Mas enfim. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é ouvir as coisas do mundo, as vozes que o mundo fala por aí. Mas é ouvir Jesus Cristo.
A Bíblia relata essa história para trazer a importância de você ouvir, mas você filtrar o que você está ouvindo. Porque seu ouvido, ele vai trazer. Eu posso escutar o que eu quero. No meu trabalho eu escuto o que eu quero e o que eu não quero. Mas eu só absorvo aquilo que é bom e que edifica a minha vida. Aquilo que não presta, tem um filtro aqui. Tem uma peneirinha aqui. Acho que o Espírito Santo fica assim com os dedinhos dele, para não entrar nada que seja ruim. Eu escuto, mas eu não absorvo. Aonde você quer que você chegue, tem pessoas que falam muitas bobagens. Eu já fui para a loja do colega meu lá, quando eu cheguei lá, só tinha notícia ruim. Eu digo, meia volta, fui embora para a minha. Eu digo, não, meu, aqui está melhor. Aí não dá. Chega o semblante cai, de tanta coisa ruim. Não, não é isso que eu quero ouvir. Não foi isso que essa mulher estava precisando ouvir. Porque ela ouviu por 12 anos médicos. Olha, faça isso. Olha, tome isso aqui. Tome esse remédio. Faça esse tratamento. Deixe de fazer isso. Faça isso. 12 anos. E a Bíblia diz que ela tinha dinheiro para gastar com tratamento. Mas o problema que resolvia não era dinheiro. Não era o que os médicos estavam ensinando para ela. Porque, de fato, não resolveu o problema dela durante 12 anos. Mas quando ela passou a ouvir a voz certa, quando ela ouviu a voz certa, quando ela ouviu falar de um homem que estava chegando na cidade, que ele já havia curado A, B, C, tá. Ele disse, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Sabe, eu não preciso nem falar com ele. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Porque Jesus andava, irmãos, arrodeado de muitas pessoas. Muitas pessoas queriam estar perto de Jesus. Mas aquela mulher não olhou isso como uma dificuldade, como uma impossibilidade. E ficou em casa. Não vou porque eu não vou alcançar. Primeiro, aquela mulher era considerada como uma mulher imunda. Ela não podia estar no meio das pessoas. Era uma mulher que precisava estar separada. Mas ela foi de encontro a essas coisas, se levantando por dentro, porque aquilo que ela ouviu foi mais forte do que o que os olhos dela estavam vendo. Eu vejo como aquela mulher, quando viu aquela multidão de gente assim, multidão de pessoas perto de Jesus, ela disse, eu não vou fracassar, eu vou enfrentar essa circunstância, eu vou confrontar. Eu vou tocar, embora que ele nem olhe para mim, porque ele não vai olhar. Tem muitas pessoas assim, talvez ele nem sinta. Mas ela consegue tocar na sua vestimenta. E a fé daquela mulher era tão grande, a convicção era tão forte dentro dela, que quando ela tocou, ela se sentiu curada. A fé daquela mulher, por ouvir falar de Jesus, foi tão grande que Jesus disse para todo mundo, sai o poder de mim. Você entende o poder que a fé tem? A fé, irmãos, foi possível paralisar Jesus. A fé daquela mulher. Para. Quem me tocou? Alguém me tocou de forma diferente, porque os discípulos estavam perto dele, está ficando doido? Jesus está ficando doido, uma ruma de gente aqui tocando, empurrando para cá. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que alguém me tocou de forma diferente. Ou seja, alguém me tocou cheio de fé. Alguém me tocou com muito desejo. E essa mulher foi curada. Amém? Segundo exemplo que nós precisamos fazer. Ouvir, mas ouvir a voz certa. Amém, irmãos? Terceiro pilar. Aleluia. Falar. Irmão, tem muitos pilares. Tem muitos pilares. Eu estava lendo alguns versículos. Irmão, tem tanto versículo que fala sobre fé na Bíblia. Porque eu boto esse, coloco esse. Eu faço esse ou esse. É um melhor do que o outro. Senão a gente ia ficar a noite todinha aqui só lendo versículo falando sobre fé. Esse daqui, vamos lá.
sobre o falar. Está lá em Romanos, no capítulo 8, no capítulo 10, versículo 8. Aleluia, isso é muito conhecido. Nós precisamos expressar o que nós cremos. Nós precisamos falar daquilo que cremos. E diz assim, Romanos 10, 8, do 8 ao 10. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, veja, irmãos, eu estou trazendo esse texto aqui, porque esse texto aqui, ele é praticamente o texto-mãe de uma porta que nos faz entrar para viver uma nova realidade de vida. Esse é o texto, é como a porta que se abre para que eu passe agora a ter um espírito recriado dentro de mim, que começa um processo de crescimento na fé que Deus repartiu para cada um de nós. Esse texto vai me fazer eu agora passar a ter um novo estilo de vida. Não mais com medo das circunstâncias, não mais sem dúvida, não mais andando em incredulidade, mas andando confiante. Porque agora eu tenho um dono. Agora eu tenho um pai, agora eu pertenço a uma família, agora eu tenho subsídios que diz para mim quem eu sou, diz para mim o que eu posso, diz para mim o que eu tenho. E ainda tem um reforço, o Espírito habitando dentro de mim. O Espírito habitando dentro de você, para lhe auxiliar, para tirar as suas dúvidas. Para quando você pestanejar, dizer, não pestaneje não. Abra seu olho. Ande na verdade. Eu estou com você. É através desse versículo que a nossa vida muda. Quando nós confessamos aquilo que nós cremos. Quando nós abrimos a nossa boca. Porque antes de abrir a nossa boca, nós precisamos crer com o nosso coração, no nosso espírito, que Deus existe. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano, é em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que se aproxima de Deus é necessário que crer que Deus existe. Então, como você vai crer para falar algo se você não sabe, você não crê que Ele existe? Então, não tem como. Então, você precisa confessar e só confessa quem crê. Só abre a boca para confessar Jesus Cristo, primeiro vem a certeza dentro do Espírito. Então, eu criei e por isso eu falei. Amém? Quando eu aceitei Jesus, eu fui a primeira vez para a igreja e eu saí de lá, eu fui pronto para dizer assim, hoje eu vou confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas a vergonha era tão grande que me prendeu naquela cadeira. E eu não me levantei. Estava eu e Ana. Passou, terminou o culto, eu saí dali com um sentimento de arrependimento tão grande, triste, angustiado. Meu Deus, como é que eu não me levantei, eu não fui lá na frente, eu não fui confessar Jesus como meu Senhor. Eu desejo fazer isso, porque isso para mim era tão importante, porque era uma virada de chave, uma virada de vida. Era uma nova etapa que ia começar na minha vida. E eu tinha essa convicção dentro de mim. É tanto que no outro domingo eu já estava contando, segunda, terça, quarta, eita, não chega domingo não. Quinta, sexta, sábado, domingo chegou o culto. Ana, peguei logo na mão dela assim, ó, quando terminou o culto, é agora. Não vai nem deixar o pastor terminar o apelo, não. Mas aquilo era comigo, não era com ela, não. É tanto que quando ele começou a falar, eu puxei ela. Ela não queria ir, não. Queria não. Eu estava preparado, ela estava preparada. Talvez não fosse o dia dela.
Digo, não, vamos embora. Saí puxando assim, deixei nele terminar. Eu já estava lá nos pés dele. Ó. Vou confessar, meu amigo, eu quero outra vida para mim. Eu quero provar desse negócio que os crentes dizem que é bom. Por quê? Fé. A fé movendo você, tirando você de uma situação, de um lugar aonde você já está careca saber que aquilo ali não tem futuro para você, mas agora você quer andar em rumo a uma novidade de vida. Mas para isso você tem que abrir uma porta do seu coração, abre a porta, confessa com a boca e caminha para a vitória. Caminha para um novo lugar, onde há amor, onde há compaixão, onde a justiça de Deus reina, aonde Ele lapida o nosso coração, aonde Ele nos trata, aonde Ele nos conserta, aonde existe uma provisão de aperfeiçoamento todos os dias, onde todo dia eu ouço, eu vejo os meus erros e eu procuro me consertar aqui, ali, em alguma área da nossa vida. E isso se faz necessário na nossa vida para que nós andemos em fé. Para que nós possamos desfrutar do melhor de Deus. Sabe, amado, se eu colocasse aqui 4 caixinhas de presente aqui e dissesse que eu ia presentear, eu vou dar um presente a Nilson, vou dar um presente a Leão, dar um presente a pastor Ricardo, dar um presente a pastor Estênio, um pastor Aníbal. Está bem. Está bem. Entendeu? Se eu colocasse aqui e dissesse aqui, Nilson, isso aqui é teu. Leão, isso aqui é teu. Pastor Ricardo, isso aqui é seu. É deles. Eu já dei para eles. Mas sabe, se ele não se levantar daquela cadeira e vier pegar o presente dele, vai ser dele, mas eles não vão usufruir daquilo que está naquelas caixinhas. Então, o que foi que Deus fez com nós, irmãos? O que foi que Ele conquistou para nós? Ele conquistou uma nova vida, repleta de promessas, uma vida extraordinária, que muitas vezes nós estamos sentados esperando ainda e buscar isso para nós. Mas ele está dizendo, rapaz, eu já dei. É seu. Se levante, rapaz, venha pegar. Abra o presente. Tome posse. Use. Faça uso daquilo que ele já lhe deu. Não, será que eu posso? Será que eu posso ir? Será que aquilo é para mim mesmo? Será que eu vou gostar do que tem dentro daquela caixa? Irmão, só vai saber se abrir. E se tratando daquilo que Deus fez, impossível. É impossível não trazer, não agregar nada na sua vida que não te traga felicidade, paz. E nem é só a você não, é a você e quem está perto de você. Se você é casado, é com a sua esposa. Se tem filho, é com seus filhos, com a sua família. Se você não é casado, mas é solteiro, é com sua mãe, é com seus irmãos. Por causa de uma decisão, por falar. Por falar. Você pode falar alguma coisa que você está querendo? Pode pedir a Deus? Pode, porque existe a oração de petição. Agora, você só vai pedir aquilo que está em linha com a vontade do Senhor. Porque se você pedir algo que não está em linha com a vontade do Senhor, vai ser palavra jogada ao vento. Mas se estiver de acordo com a palavra, agrada ao Senhor e faz parte do plano que Ele tem para nós, irmãos, pode pedir que vai acontecer. Porque você crê com o coração e você declara com a sua boca e chama a existência, porque fé é isso. Fé é isso. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então isso me diz que eu não preciso ver para crer. Certa vez Jesus estava visitando os seus discípulos e quando ele chega ali, ele já tinha ressuscitado. E ele chega naquela reunião, só que Tomé não está presente com aqueles outros.
Ele chega, ele fala com todos, e depois ele vai embora, e eles vão com aquela alegria dizer: Tomé, Tomé, o mestre esteve aqui, Jesus esteve aqui. Ah, se eu não tocar nas suas chagas, se eu não colocar os cravos, ver os cravos da sua mão, eu não vou acreditar. Em outra oportunidade, se eu não me engano, 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé e vai logo dizer: Ei, cara, vem cá, bota teu dedo aqui, bota tua mão aqui. Ah, Senhor, eu creio. Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram. Veja a fé em operação. Felizes, Tomé, são aqueles que não me viram e creram. Amém? E nós somos desses, irmãos, porque nenhum aqui viu Jesus Cristo. Nós somos mais do que felizes porque nós cremos sem ter visto. Mas por quê? Porque nós cremos na palavra. E essa palavra, ela nos nutre por dentro. É cheia de vitaminas, de tudo aquilo que nós precisamos para fortalecer o nosso espírito. Para que eu possa falar algo que está alinhado à sua vontade. E a sua vontade é de me ver feliz e ver em sucesso todos os dias. Em todas as áreas da nossa vida, trabalho, familiar, colégio, seja lá o que for. Quais são as suas aspirações? Quais são os seus desejos? Está alinhado com a vontade de Deus? Coloca diante dele e vai em frente, vai acontecer. Amém, irmãos? Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Para encerrar, o último pilar. Aleluia. Que é o praticar. Aí diz assim lá em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui nos dá uma orientação, uma instrução de nós apenas não ouvir apenas a palavra de Deus. Irmãos, porque se nós apenas ouvirmos a palavra de Deus, vai ser só o barulho que nós estamos colocando para dentro de nós. E se eu não praticar a palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Nada vai acontecer. Porque a palavra de Deus, quando não é praticada, é como se fosse um livro fechado. Em cima de um móvel, como eu cresci, toda a minha vida, na minha infância, tinha lá um móvel lá na minha casa que tinha uma Bíblia que era bem grandona, desse tamanho. Estava lá. Todo mundo passava, mas ninguém parava para ler. Ninguém sabia o que estava escrito ali. Cultura, religiosidade talvez, mas a partir do momento que você começa a abrir a palavra, ela vai moldando você, ela vai transformando você, porque essa não é uma palavra qualquer, essa é a palavra que ela vem com recheio de fé. Se você só pega a palavra, mas não coloca fé para lê-la, para entendê-la, para dizer que essa palavra faz parte da sua vida, você está comendo somente a palavra. Mas a palavra tem que vir carregada da unção, da graça, e para isso tem que ter fé. Então nós vimos hoje que os fundamentos da fé tem 4 pilares, tem mais, mas eu só quero falar desses 4 por causa do tempo. Então falamos da obediência, citando Abraão como exemplo. Falamos da mulher do fluxo de sangue, de ouvir a palavra, falamos do falar e falamos do praticar. Eu acredito que nessas 4 pilares nós podemos nos desenvolver mais ainda para viver uma excelente vida de fé. Amém? O louvor pode vir aqui.